Olá, hoje eu vou falar sobre esse livro, O Caixa Postal 1989. Esse livro foi super importante, foi com ele que tudo começou. Eu já tinha escrito um, já tinha publicado um, em parceria com Malu Alexim, que chamava-se, depois eu vou mostrar para vocês, O Qual o Caminho do Sol. Um livro muito interessante para crianças menores. E aí surgiu, isso, a ideia de escrever um livro sobre cartas. Eu morei em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e eu recebia muitas cartas. Naquela época a gente não usava computador, computador era uma coisa super rara. E uma amiga minha, Ana Maria Oliveira, ela falou assim: Ângela, eu adoro suas cartas, eu fico relendo, relendo, relendo. Olha só como é que eu era naquela época. Peraí, onde é que tá? Aqui, ó. Tá com 33 anos aqui nessa foto. Aí, enfim, aí eu comecei a escrever o livro e foi assim, eu escrevia, 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 e ao princípio eu queria que houvesse uma correspondência de verdade, que eu escrevesse junto com o autor. Cheguei a convidar dois autores homens para trabalharem comigo, mas um por saúde, o outro por dúvidas a respeito do trabalho, acabaram recusando, embora achando a ideia legal. E aí eu descubro que a Vivina de Assis e o Ronald Claver estavam publicando um assim. Eu ligo para a Vivina: Vivina, pelo amor de Deus, eu tô apavorada. E eu tô pensando nisso. Ela: não, calma, Anja, eu vou te mandar. Aí eu li Pedro e Bia. E eu vi que, apesar da ideia ser a mesma, da troca de correspondência entre dois jovens que se conheciam um pouco, e havia certas coincidências incríveis a respeito da cor do papel, uh, a ideia em si era diferente, porque eu não estava querendo me basear apenas na correspondência, eu estava querendo colocar também outras. E a Viviana mesmo disse: tem importância não, a gente escreve, não tem importância não, tem vários temas. Aí eu achei isso bacana da parte dela e comecei a escrever. Havia horas que eu me angustiava. Aí eu corria para Helena Rodarte, que na época trabalhava na José Olímpio, e falava: Helena, o que eu faço? Não sei o quê. E ela me dava uma força: continua escrevendo. Enfim, o livro saiu. Escrevi. Escrevi e eu tive a sorte de ter. Meu pai leu. Meu pai ainda estava vivo, ele morreu logo depois. Ele não chegou a ver o livro publicado, mas ele já era um senhor de 73 anos e ele adorou o livro. Então eu vi, porque realmente eu acredito que um livro para jovens é um livro que os jovens também podem ler, assim como um livro para criança, um bom livro para criança, que é um livro para todas as idades. O que aconteceu com Caixa Postal? Escrevi. Naquela época eu não tinha computador. Então, olha, foi na máquina de escrever e colando e recortando e fazendo as edições assim. E a José Olímpio gostou e publicou. E aí, quando eu vi, caramba, muita gente gostou. E isso foi muito bom. É bacana quando a gente pega, parece que a gente é meio porta-voz de uma necessidade, de uma vontade de se expressar de uma geração. E mesmo ele tendo sido escrito em 89, na época das eleições, que era tudo uma novidade, e ele é um livro datado por conta disso, porque ele realmente ele é passado em 1989. É uma troca de correspondência entre dois jovens, uma menina carioca e um jovem belo horizontino, né? E eu tentei fazer assim, a menina, ela tem 16 anos, mas assim, ela tá um pouco atrasada para poder justificar os universos que eu estava, com os quais eu estava trabalhando. E o rapaz está na faculdade, para ele poder também ter uma visão um pouco mais madura, talvez, eu não sei, ou mais lírica. E eu queria que fosse homem, né? Eu não queria, porque o meu medo de escrever como porta-voz de, um, de uma voz masculina era que eu tivesse meio travestida. Não, eu queria que eu tivesse uma caligrafia, uma leitura, uma maneira de falar masculina. E para isso, eu li várias cartas.
Porque eu tinha guardado, imagina só, eu tinha guardado todas, quando eu morei nos Estados Unidos como adolescente, então eu tinha guardado todas as cartas que as pessoas tinham me escrito. Aí eu relia aquelas para ver se eu me impregnava de um tipo de escrita masculina, para não ficar falso. Porque é diferente, né? A voz masculina é diferente da voz feminina. Então, eu acho que eu consegui. Então, em homenagem até a essa. Aqui, o livro é diferente como ele é paginado. Eu mesmo que ilustrei, tá vendo? Peraí, tá aqui de novo. Eu mesmo ilustrei. E as ilustrações não têm aquela uniformidade que normalmente, ou aquela harmonia que normalmente as ilustrações têm, porque as cartas, olha, por exemplo, a primeira carta, opa, aqui, é escrita à mão. E tem umas vinhetas, e cada ilustração é diferente. Tem como se fosse cartões. Peraí, de onde é que tá? E tem erros, porque eu fui mostrando que a Laura, ela começa a escrever, ela escreve à mão, mas evidentemente que é um saco, né? Ler a caligrafia. Então eu fui escrevendo à máquina. E ela então começa a errar a máquina, eu vou colocando as correções. E depois, com o tempo, ela vai melhorando e tal, para também poupar o leitor de ficar lendo coisas com xizinho, batida por cima e tal. Já o Léo não, já o Léo escreve no computador. E na época não existia internet ainda desse jeito, mas escreve no computador. Então, só para. Eu não sei quanto tempo eu já falei, mas só para vocês terem uma ideia do clima, eu vou ler. Olha só, tá vendo aqui a ilustração? Assim, olha. Aqui. É como se fosse uma carta. Como é que começa? Então, os personagens principais: Laura, a menina, que é filha de Celeste e Paulo, Léo, o rapaz, e uma amiga de Laura, que se chama Marlúcia. Tá bom? Então começa assim, olha. Aqui, tá vendo aqui assim? É do outro lado. Aqui é tudo ao contrário. Aqui tem como se fosse um classificado de jornal. Vai trocar os óculos, né? O tempo passou. Procura-se um amigo. Moreno, 17 anos. Gosto de poesias. Preciso de um amigo. Caixa Postal, 1989. A revista era antiga. Eram antigos também os apelos desse tipo de classificados. A mãe já pagara a manicure. Laura deixou a revista sobre a cadeira e seguiram juntas para o aperto periódico dos aparelhos. Na sala de espera do consultório do dentista, Laura voltou a folhear revistas. Uma delas já se encontrava aberta. Na página par, o mesmo classificado pedia atenção. Procura-se um amigo. É coincidência, pessoal. O dia seguinte era esperado, com prova bimestral de história, e pensar em classificados não caía, e sem a Revolução Francesa. Antes de dormir, como um slide, o quadradinho insistia em aparecer diante de seus olhos fechados. Deu vontade de responder. É tolice, pensou. Dentes mais apertados, prova executada. Marlúcia caminha de Teresópolis. Chuva. Nada para fazer. Ah, vou brincar de responder. Depois eu rasgo, pensou. E assim começa. Ela escreve uma carta. Quem fez aqui, olha, você vê só como é que é lindo isso. Quem fez aqui a carta, gente, eu não consigo. Aqui. Quem escreveu essa caligrafia aqui foi uma jovem, Juliana. Juliana hoje é mãe de duas lindas crianças. E foi ela que escreveu. Ela, então, eu fiz aqui como se fosse papel de carta e só isso. Rio, 15 de setembro de 1988. Oi, meu nome é Laura, tenho 15 anos e também gosto de poesia. Não sei se sou morena, sou um arco-íris. Não preciso de um amigo, mas adoraria ter mais um. E você? Quem é? Laura. Esse livro foi bacana, porque esse livro acabou que eu ganhei o Jabuti com ele, ganhei o prêmio de autora revelação, ganhei prêmio de altamente recomendável.
e muitos amigos. Hoje eu posso dizer que Cristina, Priscila, eu tenho medo de não falar o nome de todas, Lili e tantas outras amigas que eu ganhei, que se correspondem comigo e são minhas amigas virtuais, e alguns rapazes também. Então, quem ganhou o amigo não foi Laura, foi Ângela. E obrigada a vocês. Tá? Até a próxima.